Quem fala aqui com vocês é o professor Ronan, tá? E nós iremos iniciar a nossa aula sobre a Guerra Fria. Pessoal, quando terminou a Segunda Guerra Mundial, lá no ano de 1945, os Estados Unidos eram disparados aí o país mais rico do mundo, tá? A segunda potência econômica e militar do mundo era a União Soviética. Bom, os dois na Segunda Guerra Mundial lutaram do mesmo lado, do lado aí dos aliados. Só que os Estados Unidos já tinham uma representação diferente no seu sistema econômico. Os Estados Unidos já representava ali o capitalismo, enquanto que a União Soviética, desde 1917 com a Revolução Russa, representava aí o socialismo. Bom, então, pessoal, em que consistia isso aí, galera? Bom, primeiro, essa guerra, pessoal, era uma guerra não declarada entre Estados Unidos e União Soviética. É muito comum fazer aquela analogia, né? Ser guerra fria, então existia guerra morna, guerra quente. Pessoal, é como se uma guerra quente fosse essa guerra cheia de batalha, cheia de tiro, mortes, mutilados. E não foi o que aconteceu aqui. Essa guerra já aconteceu mais no campo ideológico, na área de influência, né? Como a gente vai ver aqui. Então, eles não lutaram diretamente. Eles chegaram até a ter confrontos, sim, mas de forma indireta, como a gente vai ver em algumas aulas separadas. Tá? Mas aqui, nesse período, foi no campo informal, no campo indireto. Pessoal, era uma guerra também que eles investiam pesados aí nessa área de propaganda. Haja vista, por exemplo, vocês verem os filmes, né, na época da Guerra Fria. Era muito comum eles mostrarem os russos, né, os filmes americanos, porque a cinemateca americana era a mais rica do mundo, né? Então era muito comum eles mostrarem os russos como os inimigos, né, como aquele alvo a ser batido, o americano é sempre o bonzinho. Nos anos 80, para vocês terem uma ideia, alguns filmes aí para quem é da minha geração, que marcaram época, mostravam os russos como aqueles caras maus, né, como o Sylvester Stallone, né, o Rocky Balboa, o Rambo, né, aqueles filmes ali. Inclusive o clássico Rocky 4, né, que mostra a luta do Rocky com short e luva americana, né, com a bandeira dos Estados Unidos, lutando contra o Dragon, que seria um soviético. E o Rock apanha naquele filme inteiro, mas no final ele vence, né? Mostrando a superioridade americana. Aquele lema do importante não é o tanto que você consegue bater, e sim o tanto que você consegue apanhar. Então essa propaganda ele era disseminada, né? De forma aí até indireta, né? De maneira subliminar, mas mostrando essa superioridade aí dos Estados Unidos para os países latino-americanos. E também, pessoal, havia essa questão aí do campo da espionagem. As principais polícias que havia, pessoal, nesse campo da espionagem era a CIA pelo lado americano e a KGB pelo lado soviético. Então você já deve ter visto muitos filmes americanos de ação, né, em que o herói era um agente da CIA, né, que era esse serviço secreto aí dos Estados Unidos. Tá, pessoal? Então, os agentes da CIA, eles atuavam principalmente no estrangeiro, fora, no outro território, tá? Fazendo espionagem para obter segredos militares e econômicos, né? Armando atentados terroristas contra as figuras importantes dos partidos de esquerda, né? Eles subornavam autoridades, ajudavam a organizar a oposição contra o governo que desagradava, né, os interesses dos Estados Unidos, fornecer armas para grupos políticos a favor do Ocidente. Então, tudo isso os agentes da CIA fazia, tá? Mas havia também, pessoal, o Serviço Secreto Soviético, né, que era a KGB. Ela também fazia alguns serviços da mesma natureza, só que a favor do socialismo. Bom, um dos filmes clássicos, pessoal, que surgiu nessa época foi lá o filme de 1962, o primeiro deles, né? Que é a famosa série do 007, né? O agente James Bond. Tá? Então, quem criou o James Bond, pessoal, apesar dele ser um agente inglês, foi o cinema norte-americano. Tá? Então, ele era um agente secreto inglês que, né, saía pelo mundo aí para. Nos primeiros, vocês podem até observar que era para combater principalmente os russos ou os chineses, né? Então, tem só uma diferença, galera. A vida desses agentes, né, da CIA, da KGB, não era tão glamurosa como era a vida do 007, não.
Bom, tem também, pessoal, essa questão de intervenção militar. Então, eles conseguiram intervir militarmente em alguns países aí, como o Vietnã, né, como a própria Coreia, e expandir a área de influência. Pessoal, nesse período pós Segunda Guerra Mundial, metade dos produtos do mundo estava sendo produzido nos Estados Unidos. Antes da Segunda Guerra Mundial, em 1939, 1940, 35% dos produtos do mundo estava produzido nos Estados Unidos. Agora esse número assustou, né? Passou mais de 50%. Então, isso quer dizer que há dois produtos industrializados produzidos no mundo, um era produzido nos Estados Unidos. Então, ele precisava de mais mercados, de mais países aliados a ele para poder comprar esses produtos. Então, se os países fossem virando socialistas, ia prejudicar o mercado norte-americano. Bom, pessoal, aqui nós temos três personalidades bem fortes aí no final da Segunda Guerra Mundial. Da esquerda para a direita, nós temos o primeiro-ministro britânico, o ministro de guerra, chamado Winston Churchill, o presidente dos Estados Unidos, o Roosevelt, e o líder soviético, Joseph Stalin. Eles se reuniram, pessoal, em fevereiro de 1945, numa cidade lá na Crimeia, né, que fica lá na Rússia, chamada de Yalta. Tá? Então ali, pessoal, esses líderes aí, Roosevelt, Stalin e Winston Churchill, iam definir os rumos do mundo no pós-Segunda Guerra Mundial. Porque a partir do momento em que eles encerram a Segunda Guerra Mundial, existe agora aquele caminho a seguir, tá? Então, pessoal, aqui, ó, os países ocidentais até concordaram com Joseph Stalin em ceder uma parte da Polônia para a União Soviética e permitir também que ele invadisse ali o leste europeu, tá? Porque aqueles países haviam se livrado do nazismo graças à influência ali na época da Segunda Guerra Mundial da União Soviética. Tá? Então aí eles resolveram criar a ONU, que é a Organização das Nações Unidas. Bom, pessoal, eles fizeram aqui também a outra, né, Conferência de Potsdam. Essa conferência, pessoal, é que a gente chama de desnazificação da Alemanha. O que que isso quer dizer na prática? Era destruir todos os símbolos nazistas, os livros nazistas, os movimentos, né, ligados aí ao nazismo na Alemanha. E foi aqui, pessoal, como a gente viu no final da nossa aula de Segunda Guerra Mundial, que eles criaram o Tribunal de Nuremberg, que era responsável ali por julgar os nazistas, os generais nazistas no pós-Segunda Guerra Mundial. E aqui, pessoal, nós temos a divisão da Alemanha, como ela ficou dividida em quatro áreas de influência: a área soviética, a área francesa, a área inglesa e a americana. Mas é importante ressaltar aqui, pessoal, que a gente não costuma classificar como quatro, e sim como duas, porque a França e a Inglaterra, né, tiveram que se recuperar nesse período pós Segunda Guerra Mundial. Então eles não tinham tanto dinheiro para investir assim. Então quem investiu nesse lado ocidental aí acabou sendo os Estados Unidos. Então quando a gente fala aí nessa divisão da Alemanha, a gente costuma dizer que eram dois setores de ocupação, que é o lado capitalista, né, que é representado por esses três aí, França, Inglaterra e Estados Unidos, e o lado soviético, tá? Então que é representado ali principalmente, né, pela Rússia. Bom, galera, mas isso aqui a gente vai falar um pouco mais à frente, porque o foco agora é a gente toca falar na ONU, para a gente voltar a dar sequência aí na Segunda Guerra Mundial. Bom, no dia 24 de outubro de 1945, foi criada a ONU, Organização das Nações Unidas, com o intuito de promover aí a paz no mundo inteiro. Então, preservar a paz e a segurança no mundo. Então ele tinha que promover também essa cooperação comercial, né, entre de saúde, econômica, política, social, né, com os países do mundo, tá, pessoal? Incentivar aí o respeito aos direitos humanos e às liberdades individuais. Essa aí, pessoal, foi né, o intuito da ONU ter sido criada. Né? No final da Primeira Guerra Mundial, havia sido criada a Liga das Nações, que não prosperou. Né? E no final da Segunda, veio a ONU com mais responsabilidades do que a Liga das Nações. Do que a Liga das Nações. Bom, pessoal, aqui está
a sede da ONU, que fica na cidade de Nova York, tá? Lá nos Estados Unidos. E os principais órgãos da ONU, pessoal, são 6, tá? Então vamos falar um pouco desses órgãos. Que é, pessoal, o Conselho de Segurança é um deles, que é responsável por manter a paz e a segurança no mundo inteiro. Tá? E ele pode intervir, galera, isso é importante, ele pode intervir em qualquer disputa ou confronto que tiver entre 2 ou mais países no mundo. Mas é importante a gente ressaltar uma coisinha. Fazia parte, pessoal, desse conselho de segurança da ONU, pessoal, fazem parte, né, 15 países, sendo que desses 15 países, 5 são países permanentes, eles não mudam jamais. E os outros 10 são eleitos por um período bienal, um período de 2 anos. Então, os 5 que não mudam são Estados Unidos, Rússia, China, Reino Unido, né, representado principalmente pela Inglaterra, e a França. Esses 5 não mudam. Os outros, pessoal, os outros 10, para formar os 15, são eleitos por um período de 2 anos. Hoje o Brasil está fora. O Brasil esteve presente nesse Conselho de Segurança umas 5, 6 vezes aí durante o pós-guerra. Porém, a última vez que o Brasil fez parte desse Conselho de Segurança foi no ano de 2010 e 2011, né? Nesse biênio aí. Tá? Foi uma época em que o presidente do Brasil, à época, o Lula, era muito aliado do presidente norte-americano, que era o Barack Obama. Então, o Obama fazendo aquele lobbying, o Brasil conseguiu sentar em uma dessas cadeiras aí do Conselho de Segurança. Essa foi a última vez que o Brasil esteve lá. Um detalhe muito importante aqui, pessoal, é que esses 5 países aí, Estados Unidos, Rússia, China, Reino Unido e França, eles têm poder de veto. O que é um poder de veto, galera? Então, se você vai declarar guerra a um país e os países aqui do Conselho de Segurança falam que não vai declarar guerra, um desses 5 países pode decretar o veto a essa regra e atacar. Por isso que os Estados Unidos costumam atacar alguns países aí como o Afeganistão, o Iraque e por aí vai. Tá? Por causa desse poder de veto, que acaba sendo aí um grande empecilho para a paz no mundo, tá? Esse poder de veto aí. Bom, pessoal, aqui, tá, é a Assembleia Geral da ONU, é onde os líderes dos países costumam fazer seu discurso. No país, no planeta Terra hoje, nós temos algo em torno de 217 países ao todo. Dos 217 países que existem no mundo, 193 são filiados aí à ONU, tá? Então, quando você chega lá, pessoal, na ONU, você tem que falar, né, discursar aí sobre temas relacionados à segurança ou do seu país ou internacional, a paz e a justiça, tá? Só que às vezes, pessoal, é muito comum alguns líderes fugirem dos temas, né? Fazerem discursos ofensivos, atacarem opositores, enfim. Bom, o maior cargo da ONU, pessoal, é o de secretário-geral, que é o secretariado. A função dele aí é administrar a ONU. Então, hoje, pessoal, quem dirige a ONU, né, nós estamos falando aqui de 2020, é o português, chamado de Antônio Guterres. Tá? Então, a função dele, como a gente falou aí, é administrar a ONU. Bom, nós temos também, pessoal, o Conselho Econômico e Social, que ele é composto aí por vários outros órgãos dentro dele, como, por exemplo, a Unesco, que é responsável aí pela área de educação, ciência e cultura, e também o FAO, que é responsável aí pela questão da agricultura e alimentação, né, do agronegócio. Temos também, pessoal, algo que vocês já devem ter ouvido bastante falar, que é da UNICEF. Então, a UNICEF, pessoal, ela é também do Conselho Econômico e Social da ONU e é o Fundo das Nações Unidas para a Infância, tá? E nós temos aí a Organização Mundial da Saúde, a OMS,
os dois bancos internacionais, o FMI, que é o Fundo Monetário Internacional, e o BIRD, né, que é o Banco Internacional, que é o famoso Banco Mundial. Então, os países, pessoal, pelo mundo, eles guardam seu dinheiro, eles guardam suas riquezas nesse Banco Mundial aí. Então, o Brasil, por exemplo, guarda suas riquezas aí no Banco Mundial. O problema maior é que esse Banco Mundial fica nos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos que gerencia o dinheiro aí de quase todo mundo no mundo. Bom, pessoal, como a gente falou, os Estados Unidos e a União Soviética, eles foram aliados lá na Segunda Guerra Mundial, eles lutaram contra o nazismo e eles criaram a ONU, que nós acabamos de falar aí da ONU. Mas essa lua de mel entre os dois, pessoal, acabou durando pouco. Então, por exemplo, o ministro inglês, Winston Churchill, ele propôs isolar a Europa Oriental, que é aquela parte socialista ali, o leste europeu, com a famosa cortina de ferro. Para quem assistiu a minha aula aí sobre Revolução Francesa e Era Napoleônica, a aula sobre a Era Napoleônica, seria uma espécie de bloqueio continental, proibir todo mundo de comercializar com a União Soviética. Então essa era a cortina de ferro, era bloquear, ninguém comercializar aí com a União Soviética. Era isso que queria aí o primeiro-ministro inglês Winston Churchill, tá? E aí, pessoal, o presidente norte-americano Truman criou aí uma lei, uma regra, né, aberta, todos sabiam aí, tá? Que era a posição oficial americana contra o comunismo soviético, pessoal. Então, em 1947, isso foi criado pelo presidente dos Estados Unidos, e agora, galera, ele vai combater com armas, soldado, em dinheiro, qualquer parte do mundo onde se tentasse implantar ou se implantasse um governo de esquerda. Por quê, pessoal? Qual era a intenção do Truman aqui? Ele não queria prejudicar as empresas americanas. Como a gente falou, metade dos produtos do mundo eram produzidos onde? Nos Estados Unidos. Então ele não queria que esses produtos ficassem estocados, gerassem crise, né? Os Estados Unidos tinham vivido uma crise há anos antes, que foi a crise de 29. Então ele queria evitar que isso ocorresse outra vez. Bom, então, pessoal, o detalhe aqui da doutrina Truman é que acabou que tanto os americanos quanto os soviéticos saíram espalhando bases militares aí por vários países no mundo, tá? Então aqui o mundo ficou bem claro e bem dividido em dois blocos rivais, que a gente chama de mundo bipolar. Então, no mundo, ou você era aliado dos Estados Unidos, que era o capitalista, ou você era aliado do comunismo, né, do que é o bloco socialismo, que formou aqui na geografia que nós chamamos de país de primeiro mundo e país de segundo mundo. E aí, pessoal, quem não adotasse um lado acabou virando aí um país neutro na Guerra Fria, que nós iremos falar também em outra aula, tá? Então, de vez em quando, pessoal, eles enviavam tropas aí para lutar em algum lugar, como a gente falou, o exemplo da Coreia, o exemplo do Vietnã e tal. Bom, mas o que mais alavancou o pessoal, os Estados Unidos na Guerra Fria, com certeza foi o Plano Marshall, que era uma ajuda econômica. Então, pessoal, os Estados Unidos aqui, ele oferecia ajuda econômica para os países aliados a ele, declaradamente aliados a ele, como, por exemplo, o Brasil. O Brasil se aliou aí na época da ditadura militar, o Brasil fechou, alinhou de vez com os Estados Unidos, e ele recebia volumosas quantias de dinheiro aí do governo norte-americano, tá? E era mais ou menos, pessoal, como aquelas propagandas antigas que nós tínhamos da Casas Bahia. Quer pagar quanto? Quer pagar quando? Era mais ou menos isso que acontecia. Então, os Estados Unidos emprestava volumosas quantias em dinheiro, né, com juros baixíssimos, para pagar quando puder, quando quiser. Tá? Então, isso aí, pessoal, além de fornecer dinheiro, ele fornecia também tecnologia. No primeiro momento da Guerra Fria, os dois países estavam muito equiparados na produção de tecnologia. Só que chegou um momento, final dos anos ali 60, 70, né, que os Estados Unidos começou a alavancar nessa corrida, se destacar em relação à União Soviética. Então, os países começaram a ver que era melhor se aliar aos Estados Unidos aí. Bom, aqui, pessoal, essa imagem representa o grande filme dos anos 80, o Rocky Balboa, né? O Rocky 4, como eu falei para vocês há pouco tempo. O Dragon representava o vilão, que era, no caso, os russos, e os Estados Unidos representava o mocinho, que era o Rocky Balboa, tá? Então, pessoal, é importante a gente saber aqui
que os Estados Unidos não teve nenhum tiro disparado em seu território durante as duas guerras mundiais. Então os Estados Unidos ele investiu no mundo e não precisou se recuperar em nenhum momento. Já a União Soviética, pessoal, ela teve boa parte dos seus territórios conquistados aí por Hitler e depois que ela vira o jogo. Tá? Depois da Operação Barbarroxa, né? Depois lá do Pacto de Não Agressão, quando o Hitler ataca. Então ela vira o jogo ali, galera, e quando termina a guerra, a União Soviética tem que investir no mundo, igualmente os Estados Unidos fazia, e se recuperar economicamente, tá? Então, pessoal, o Plano Marshall permitiu a recuperação econômica de países do Ocidente, por exemplo, Inglaterra, França e a Alemanha Ocidental. E acabou que influenciou muito aí a bandeira americana nesses países e diminuiu a força do comunismo, né? Então, por exemplo, a América Latina, basicamente 90 e tantos por cento fechadas aí com os Estados Unidos. A resposta, galera, resposta aí dos países liderados aí pela esquerda, pelo comunismo internacional, foi um plano chamado aí de Kumiform, ou Kuomintang, como é que chama também em alguns livros, tá? Que era aí uma agência comunista de informação, interligados aí pelos principais países aí comunistas. Foi a resposta que o Stalin deu ao famoso Plano Marshall americano. Então a função aqui era coordenar o movimento comunista mundial. Só que os partidos comunistas, pessoal, todos eles deviam seguir esse mesmo organismo. Só que eles não tinham tanto dinheiro para fazer esses investimentos no mundo todo. E outra coisa, pessoal, o Stalin criou o plano, mas assim, ele não era uma liderança consolidada. O Mao Tse Tung, que a gente está vendo aí na imagem ao lado dele, achava que a China que deveria liderar esse bloco comunista. Já o Joseph Broz Tito, que ele era o general lá, ditador da Iugoslávia, e a Iugoslávia era bem inferior a esses dois, achava que era a Iugoslávia que deveria liderar esse bloco comunista. E o Stalin achava que era a União Soviética. Então, além deles não terem tanto dinheiro para investir assim no mundo, eles tinham esse outro problema aí para enfrentar, né? Que é essa falta de união das suas lideranças. Bom, pessoal, aqui nós estamos falando de Berlim. Aqui nós estamos mostrando aqui a Alemanha, o país Alemanha, né, dividida aí nas suas zonas de influência. A verde ali era a britânica, a azul francesa e a amarela e o creme aí eram os Estados Unidos. E a parte vermelha era a parte soviética. Ali, pessoal, onde aquelas setinhas estão apontando é a cidade de Berlim. Então, pessoal, Berlim também foi dividida em duas, Berlim Ocidental e Berlim Oriental. E quem comandava Berlim Ocidental eram os Estados Unidos da América. Foi quando, pessoal, Stalin teve essa ideia. Ele achou que isolando Berlim Ocidental ficaria mais fácil para ele conquistar e tirar os Estados Unidos ali daquela região. Então, ele proibiu no ano de 1948 que qualquer carro chegasse, qualquer caminhão, qualquer trem chegasse a Berlim Ocidental, tá? Então, assim, não podia levar produtos. Então, ele queria empobrecer, enfraquecer Berlim Ocidental, tá? Fechando aí os acessos rodoviários e ferroviários, para que Berlim ficasse enfraquecida e ele pudesse tomar. Só que logo, pessoal, os Estados Unidos acabou respondendo aí. Isso aí é uma foto da época, pessoal, que os Estados Unidos não podiam ir por terra, ele passou a mandar voos diários, carregados com os produtos de primeiras necessidades, né, alimentícios, para Berlim. Aqui essa foto é bem emblemática, porque mostra ali as pessoas já curtindo a chegada do avião americano, tinha virado sensação isso lá em Berlim, tá? O que fez, pessoal, com que o Joseph Stalin acabasse, né? Ele não mantivesse aí o bloqueio de Berlim. Então Stalin suspendeu esse bloqueio no ano de 1949, tá? Então, pessoal, Berlim Ocidental, mesmo com esse bloqueio, ele continuou progredindo aí espetacularmente, graças aí, mais uma vez, aos Estados Unidos. Bom, pessoal,
A Alemanha, é interessante dizer, ele teve seu território dividido entre Estados Unidos e União Soviética, como a gente já falou. Uma das Alemanhas, pessoal, chamada de Alemanha Ocidental, era chamada de República Federal da Alemanha, tá? Ela era capitalista e a capital dela era a cidade de Bonn. Já a outra Alemanha, pessoal, a Alemanha Oriental, aí a Alemanha Oriental era chamada de República Democrática Alemã, tá? Ela era socialista e a capital dela era Berlim Oriental. Pessoal, eram os Estados Unidos quem administrava lá toda aquela região ocidental, né? Como eu falei para vocês, França e Inglaterra estava se reerguendo. Já aqui, pessoal, é muito importante a gente frisar, porque eu vejo muita gente errando isso aí. Galera, o Muro de Berlim não separa as Alemanhas. Ele não separa a Alemanha Ocidental da Alemanha Oriental. O Muro de Berlim separa apenas a cidade de Berlim, tá? Que é a capital da Alemanha hoje. Então a cidade de Berlim foi dividida também, assim como as Alemanhas, em Oriental e Ocidental. Então o Muro de Berlim só separa Berlim, não separa as Alemanhas, ok? Bom, pessoal, aqui nessa imagem aí nós temos o famoso Portão de Brandemburgo, que era o principal ponto de passagem aí das duas Alemanhas, quando o muro foi levantado, tá? Então, pessoal, os Estados Unidos, eles estavam investindo pesado. Os Estados Unidos usou de uma estratégia sensacional. Ele começou a investir muito dinheiro no lado ocidental de Berlim, os primeiros arranha-céus, né? Então, assim, as pessoas começaram a ver que Berlim era um lugar maravilhoso. Vamos morar aqui em Berlim, né, ocidental, o lado oriental não está se desenvolvendo tanto. Então, pessoal, por isso, né, as pessoas do Oriente começaram a fugir para o lado ocidental. Então, para evitar essa fuga, quem construiu o Muro de Berlim foram os soviéticos, galera. Foram os soviéticos aí que construíram o Muro de Berlim, tá? Para evitar a fuga aí dos alemães orientais para o lado ocidental. Pessoal, o Muro de Berlim com certeza foi o grande símbolo aí da Guerra Fria. Então ele foi criado aí em 1961. Ele tinha, pessoal, lá nos pontos, eles tinham, como a gente chama, nos checkpoints, homens armados até os dentes, né? Mais ou menos assim a cada 6 metros um do outro. E quem tentasse pular o muro seria fatalmente alvejado. Tá? Para você poder passar de um lado para o outro, você precisava de um passaporte, né? De autorização especial do governo para poder passar de um lado para o outro aí. Bom, ele existiu, pessoal, até o ano de 1989. Tá? Então, aqui a gente está vendo a imagem da queda do muro de Berlim. Só que esse garotinho aí, isso aí é só um simbolismo, porque esse muro era concreto puro. Essa marretada não ia conseguir derrubar. Tiveram que trazer aí caminhões para poder, tratores, para poder derrubar o muro de Berlim. Bom, pessoal, foi assinado aí entre os países do Ocidente a famosa OTAN, né, que é uma organização do Tratado do Atlântico Norte. Tá? Era uma aliança militar entre esses países aí, tá? E era a aliança militar entre esses países aí, Estados Unidos, Canadá e alguns países aí da Europa Ocidental, né? Principalmente França e Canadá. Pessoal, a OTAN, ela unia as forças militares e preparavam-se sempre com aquela intenção de atacar aí o leste europeu. Então, filosofias, né, uma das principais filosofias da OTAN é aquela famosa mexeu com ele, mexeu comigo. Tá? Então, os exércitos desses países estavam à disposição de qualquer um país membro em caso de agressão externa. Se algum país desse fosse atacado, ele estaria ali disposto a te defender. Então, um ataque a um país membro da OTAN é considerado um ataque a todos os países membros. Então, pessoal, a resposta que o bloco comunista deu foi o Pacto de Varsóvia. Varsóvia, pessoal, é a capital e a maior cidade da Polônia. Então, eles se reuniram lá e criaram o Pacto de Varsóvia, que é, né, a união entre os países comunistas, e é a mesma ideia, né? Mexeu com um, mexeu com o outro. Então, é você colocar o exército aí à disposição dos seus países
aliados. Bom, pessoal, corrida espacial. A União Soviética e os Estados Unidos da América, eles se esforçaram, pessoal, para serem aí os primeiros a fazer algo sensacional no espaço. Então, cada vitória era uma ótima propaganda para o seu país. Então, uma vitória para os Estados Unidos era uma propaganda excelente para o capitalismo. Uma vitória da União Soviética era uma propaganda sensacional aí para o socialismo. E aí, pessoal, a União Soviética lança o primeiro satélite espacial, o que é o famoso Sputnik, em 1957. E aí ele surpreende todo mundo ao lançar o Sputnik. Só que não satisfeito com isso, galera, os soviéticos mandaram também o primeiro homem para o espaço, que era o astronauta Yuri Gagarin, mandou aí no ano de 1961. Tá? Então os primeiros a pousar, eles foram também os primeiros a pousar naves robôs na Lua, tá? Que foi isso aí, foi ao longo dos anos 80. Desculpa, dos anos 60. E, pessoal, Yuri Gagarin, que era um astronauta soviético, como a gente falou aí, ó, ele foi o primeiro ser humano a ir para o espaço. E aí saiu dele a famosa frase, né? A célebre frase, né? Que a Terra é azul. Então, pessoal, os Estados Unidos estavam ficando assustados, né? A propaganda que a União Soviética estava ganhando aí com essa corrida espacial estava assustando muito, né? Esses efeitos estavam assustando muito os americanos. Então, em resposta, pessoal, os Estados Unidos começaram a injetar bilhões de dólares na NASA, que é uma agência estatal lá nos Estados Unidos, responsável aí por esses programas espaciais, né? Então, pessoal, passado esse tempo aí, ó, os Estados Unidos mandaram o primeiro homem à Lua, a pisar na Lua, Neil Armstrong. Ele chegou lá em 1969. Vê que demorou um pouco mais do que os soviéticos para entrar nessa corrida espacial aí. E também, pessoal, os Estados Unidos lançaram o primeiro ônibus espacial também no ano, mas aí no ano de 1981. Pessoal, o ônibus espacial seria aquela espécie de nave que pousa como se fosse um avião. Temos também, pessoal, o que aconteceu aí, a famosa corrida armamentista, tá? Então, pessoal, agora aqui acentuou aquela competição entre eles, né, entre Estados Unidos e União Soviética, por área de influência. Então, eles estavam interessados aí nessa lucrativa indústria bélica. Galera, olha, a gente acabou de falar da corrida espacial. A tecnologia desses voos espaciais que eles estavam criando proporcionava conhecimentos avançados e úteis para esses países aí investirem na indústria bélica, né, que é a indústria de armamentos. Então, pessoal, um detalhe para que elas não se entrassem em guerra. O que impedia os Estados Unidos e a União Soviética de entrarem em guerra? Porque ambas possuíam bombas atômicas. Então, os anos 50 e os anos 60, pessoal, foi o ponto máximo aí de tensão entre Estados Unidos e União Soviética. Houve a famosa crise dos mísseis, que nós vamos detalhar quando a gente for falar de Revolução Cubana, né? Então, assim, ali, pessoal, foi um momento de grande tensão na Guerra Fria, tá? Então, e eles passaram a investir cada vez mais em armas nucleares. Chegaram a desenvolver, pessoal, principalmente a indústria americana, desenvolver a famosa bomba de hidrogênio, que dizem que ela é 4 vezes maior do que, né, sua explosão e o dano do que a bomba atômica, tá? Então, para poder financiar isso, pessoal, os estados precisavam gastar muito dinheiro, né, para poder financiar esse crescimento bélico entre elas aí, tá? Então uma guerra entre ambos, pessoal, seria uma coisa absurda devido à quantidade de bombas que ambas possuíam. Mas aí, pessoal, para você poder financiar essa guerra do seu estado, como fazer, pessoal? Então, a boa parte dos governos, principalmente soviéticos e americanos, aumentaram o imposto. Então, era a população que estava pagando para que houvesse essa guerra aí, que estava desagradando muito ambos, né? Os dois lados aí. Então, pessoal, começou a ter prejuízo aos meios ambientes também, principalmente quando eles iam fazer esses famosos testes atômicos. E como a gente está vendo aí, pessoal, essa imagem é uma espécie de, a gente chama de bunker,
que é os abrigos atômicos. Normalmente eles ficavam enterrados, tá, pessoal? Eles estavam se protegendo aí de um possível ataque rival. Então eles fortaleciam aí esses bunkers para quando houvesse um ataque com bomba, né, se fosse avisado antes, eles poderem aí se proteger. Bom, a perseguição, pessoal, entre as pessoas dentro do seu território aconteceram dos dois lados. Do lado americano, teve o famoso macartismo, que vem do nome do senador americano chamado de Joseph McCarthy. Tá? Ele era conhecido, pessoal, popularmente, principalmente por causa desse plano dele, como o caçador de comunistas. Então, ele perseguiu e levou à prisão cientistas, escritores, artistas, destaque aí para a imagem do Charlie Chaplin, e funcionários de governo. Então, pessoal, os macartistas consideravam esse ator inglês aí, o Charlie Chaplin, que ele nasceu em Londres, mas ele viveu muitos anos nos Estados Unidos, consideravam ele um perigo para os Estados Unidos por causa das ideias dele, que tinha ideias de esquerda. Então, indignado, Chaplin acabou voltando para Londres, acabou se mudando aí para a Europa. Bom, os soviéticos também perseguiam lá em seu território os capitalistas, né? Então, os União Soviética também houve perseguição, queima de livro, prisões. Só que não tem um termo específico como macartismo. A gente chama ele, pessoal, de stalinismo, né? Que era aquela perseguição, né? Que principalmente o Stalin, que foi um dos mais cruéis ditadores da União Soviética, fazia lá com seus opositores. Então, a gente costuma chamar de stalinismo. E, pessoal, para a gente finalizar, houve um período aí de diminuição das tensões da Guerra Fria, chamado aí de coexistência pacífica, tá? Então, por exemplo, lá nos anos 70, o presidente americano, nos anos 60, o presidente americano na época era John Kennedy, ele convidou o líder soviético, chamado de Nikita Khrushchev, né, para se encontrar com ele lá nos Estados Unidos e ter uma conversa cordial. E assim foi feito, pessoal. Então essa coexistência pacífica aí foi o momento que a Guerra Fria saiu mais desse campo militar. Então eles passaram a investir mais em tecnologia, né? E como a União Soviética começou a entrar em crise, os Estados Unidos começou a destacar mais aí. Então, pessoal, essa fase em que o Nikita Khrushchev e o John Kennedy conversaram é aquela famosa: eu não gosto de você, mas vou ter que aceitar porque uma guerra entre nós pode acabar com o mundo. Foi mais ou menos isso aí que aconteceu. Nos anos 70, pessoal, o presidente dos Estados Unidos era o Nixon e o líder soviético já havia mudado, já era um cara mais radical, chamado de Leonid Brezhnev. Né, eles assinaram um acordo aí para diminuir a velocidade da corrida armamentista, tá? Então foi nesse período aí em que alguns filmes americanos até ofereciam agentes da CIA, eles mostravam lá, né, aparecia o agente da CIA e da KGB em missões conjuntas, né, os dois salvando o mundo. Mas depois, pessoal, lá nos anos 80, já os Estados Unidos já voltou aí, né, a mostrar, né, o seu poderio com os filmes do Rambo e tudo mais, né, que era o presidente Reagan. Ele não queria tanta paz, né, ele queria acabar de vez com a União Soviética. E ele acabou conseguindo, né? Então, a gente vai ver numa aula do fim da Guerra Fria como se deu isso aí. Por que eu botei essa imagem, pessoal, para a gente poder finalizar? Observe que foi durante a Guerra Fria que os super-heróis americanos surgiram. Só que tem um detalhe interessante, galera. Esses heróis americanos, eles tinham sempre uma característica comum, que é o uniforme com as cores da bandeira dos Estados Unidos. Até o próprio Batman, pessoal, ele era cinza e azul. Hoje em dia que ele tá preto, porque não tem mais aquela Guerra Fria, então já deu essa mudada. Tá? Mas as cores eram bem latentes, as cores da bandeira americana, para mostrar que os Estados Unidos era um herói, para deixar aquela mensagem aí subliminar. Bom, galera, então é isso. Espero que tenham gostado. Se gostaram, dê um joinha aí no canal. E até a próxima aula. Um grande abraço aí a todos.